Você está, neste exato momento, destruindo sua aparência e nem percebe. Não é genética, não é idade. São hábitos silenciosos que estão literalmente esculpindo seu rosto, curvando sua postura, roubando sua presença. E o pior, a maioria das pessoas gasta fortunas em cremes, academias, procedimentos, mas ignora completamente o que realmente importa. Nos próximos minutos, vou expor 10 coisas que você faz todo dia que estão te sabotando. E vou te mostrar como os filósofos estoicos, há 2000 anos, já tinham resolvido isso. Mas primeiro, faz uma coisa. Se você quer que eu continue trazendo esse tipo de conteúdo, para o vídeo agora e deixa o like, porque o que vem agora vai mudar completamente como você se vê no espelho. Olha só, você já reparou como tem gente que aos 40 parece ter 30, enquanto outras aos 25 já parecem exaustas? Não é sorte, não é apenas genética. É que existem coisas que você faz, ou deixa de fazer, que vão moldando sua aparência de forma invisível, dia após dia, mês após mês. Sua postura quando está no celular, a tensão que você carrega no rosto, como você dorme, como você reage ao estresse, o tipo de pensamento que você alimenta. Os estoicos tinham uma visão única sobre o corpo. Eles não separavam mente e corpo como fazemos hoje. Para eles, tudo estava conectado. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, ensinava que nossa aparência física é o reflexo visível de nossa disciplina interior. Não como vaidade, mas como responsabilidade. Pensa assim, se você não consegue controlar algo tão básico quanto sua postura, como vai controlar decisões importantes da sua vida? Se você não respeita seu corpo no dia a dia, como espera ter presença quando realmente importa? Os estoicos chamavam o corpo de templo, mas não no sentido místico, no sentido prático. Seu corpo reflete sua mente, suas escolhas, sua disciplina, ou falta dela. Marco Aurélio escrevia todos os dias: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Ele estava falando de controle, e esse controle aparece no seu rosto, na sua postura, na energia que você transmite. Então vamos direto ao ponto. E aviso, algumas dessas coisas vão doer, porque você vai se reconhecer nelas. Primeira coisa, a forma como você carrega seu corpo. Pensa comigo, quantas horas por dia você passa curvado? No celular, no computador, no sofá? Sua postura não é só sobre saúde da coluna, é sobre presença. É sobre como você ocupa espaço no mundo. E tem ciência por trás disso. Estudos de psicologia social mostram que sua postura influencia diretamente seus hormônios. Quando você fica curvado, seu corpo aumenta a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e diminui testosterona, que não é só sobre músculos, mas sobre confiança e presença. Isso significa que ficar curvado não só piora sua aparência, mas também muda sua química interna. Você literalmente se sente pior e isso aparece no seu rosto. É um ciclo. Postura ruim leva a hormônios ruins, que levam à expressão facial cansada, que leva a mais postura ruim. Os estoicos acreditavam que a forma como você se move, como você se posiciona, reflete sua relação com a vida. Você está se curvando diante das circunstâncias? Ou está firme? Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, dizia algo poderoso. Primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, então faça o que tem que fazer. Traduzindo, se você quer ser alguém confiante, forte, presente, comece carregando seu corpo assim. Não é fingimento, é treinamento. Deixa eu te mostrar algo que ninguém fala. Quando você fica com o pescoço para frente, a famosa postura do celular,
Você adiciona entre 4 a 7 quilos de pressão extra na sua coluna cervical para cada centímetro que sua cabeça se projeta à frente. Sua cabeça pesa em média 5 quilos, mas na postura errada pode exercer pressão equivalente a 12 ou até 15 quilos. E sabe o que essa pressão faz? Ela força a pele do pescoço para baixo, criando papada mesmo em pessoas magras. Ela cria rugas horizontais profundas no pescoço. E ela faz seu rosto parecer mais longo e caído, porque literalmente está sendo puxado pela gravidade de forma inadequada. Olha a diferença. Ombros caídos, pescoço para frente, peito fechado, você parece menor, mais fraco, mais velho. Agora, ombros para trás, peito aberto, queixo paralelo ao chão, você literalmente adiciona anos de vida à sua aparência. E tem mais. Postura ruim causa papada prematura, rugas no pescoço, expressão facial cansada, seu corpo está literalmente colapsando sobre si mesmo. Desafio prático número 1. Configura 5 alarmes no celular hoje. Cada vez que tocar, você para 10 segundos e corrige sua postura. Ombros para trás, peito aberto, queixo paralelo. Mas vou te dar algo extra. Quando você corrigir sua postura, não apenas ajusta mecanicamente, visualiza. Imagina um fio invisível puxando o topo da sua cabeça em direção ao céu. Sente seus pés firmes no chão. Imagina raízes descendo dos seus pés. Isso cria conexão física e mental. Os estoicos usavam visualização o tempo todo. Marco Aurélio visualizava sua morte toda manhã, não para ser mórbido, mas para valorizar o dia. Você vai visualizar sua postura ideal, até que ela se torne natural. Faz isso por 7 dias. Tira uma foto hoje e outra daqui 7 dias. A diferença vai te chocar. Comenta aqui. Dia 1, postura, quando começar. Segunda coisa, sono irregular. E olha, eu sei que todo mundo fala de sono, mas ninguém te mostra o impacto visual disso. Quando você não dorme bem, e eu não falo só de quantidade, mas de consistência, seu corpo entra em modo de sobrevivência. E isso aparece no rosto. Deixa eu te explicar o que acontece biologicamente. Durante o sono profundo, especialmente entre as 11 da noite e as 2 da manhã, seu corpo libera o hormônio do crescimento. Não é só para crianças. Adultos precisam dele para regenerar tecidos, inclusive a pele. Quando você dorme mal ou em horários irregulares, você perde essas janelas de regeneração. Resultado, sua pele literalmente não se reconstrói direito. Colágeno e elastina. As proteínas que mantêm sua pele firme são produzidos durante o sono profundo. Sem sono adequado, sua produção cai até 30%. E tem mais. Sono irregular bagunça seu ritmo circadiano, o relógio biológico do seu corpo. Quando isso acontece, você produz mais cortisol, o hormônio do estresse, que literalmente quebra colágeno. É como se você estivesse envelhecendo em velocidade dupla. Olheiras permanentes, inchaço, pele sem vida, olhar apagado. Você já reparou como depois de uma semana dormindo mal, você parece pesado? Os estoicos eram obcecados com ritmo. Viver de acordo com a natureza significava respeitar os ciclos naturais. Dormir quando escurece, acordar com a luz. Deixa eu te contar uma coisa. Teve uma época na minha vida que eu dormia 3 horas, 5 horas, às vezes 7 horas, completamente aleatório. Eu achava que estava sendo produtivo. Mas quando eu olhava no espelho, eu parecia 10 anos mais velho. Meu rosto estava caído. Não tem outra palavra. Foi quando eu li Sêneca. Cada dia é uma vida em miniatura. Cara, isso mudou tudo. Se cada dia é uma vida, eu preciso de rituais. Preciso de ordem. Preciso de respeito pelo meu próprio ciclo. Comecei a dormir e acordar no mesmo horário. Todos os dias, sem exceção. Em 14 dias, pessoas começaram a comentar: você está diferente, mais descansado.
Eu não tinha feito nada além de dormir direito. O sono não é luxo, é manutenção. É quando seu corpo se reconstrói, sua pele se regenera, seu rosto se restaura. Desafio prático número 2. Próximos 7 dias. Escolhe um horário para dormir e um para acordar. Mesmo horário, todos os dias. Mas vou te dar um ritual completo. 1 hora antes de dormir, nada de telas. Luz azul confunde seu cérebro, fazendo ele pensar que ainda é dia. 30 minutos antes, escreve 3 coisas pelas quais você é grato. Os estoicos praticavam gratidão diariamente e ela acalma a mente. Antes de dormir, 5 minutos. Desliga tudo, senta na cama, respira fundo 10 vezes. Mentaliza: amanhã vou acordar renovado. E de manhã, quando acordar, não pega o celular. Primeiro, levanta, toma um copo de água, se expõe à luz natural por 5 minutos. Isso reseta seu ritmo circadiano, preparando você para dormir bem na noite seguinte. É simples, mas funciona. Comenta: dia 1, sono, quando começar. Terceira coisa, reclamar o tempo todo. Você reclama mais do que percebe. Do trânsito, do clima, do trabalho, das pessoas, da política, de tudo. E cada vez que você reclama, seu rosto faz algo. Franze a testa, tensiona a mandíbula, aperta os olhos. Faz isso 50 vezes por dia, todo dia, durante anos. E adivinha, essas linhas de expressão se tornam permanentes. Existe um conceito em neurociência chamado neuroplasticidade. Seu cérebro se molda baseado no que você faz repetidamente, mas a maioria das pessoas não sabe que isso se aplica também aos músculos faciais. Quando você franze a testa constantemente, você está literalmente treinando aqueles músculos a ficarem naquela posição. É como ir na academia para o seu rosto, mas na direção errada. Você está construindo músculos de negatividade. E tem uma coisa ainda mais profunda. Suas expressões faciais não apenas refletem suas emoções, elas as criam. Isso se chama feedback facial. Quando você força um sorriso, seu cérebro libera endorfina. Quando você franze a testa, seu cérebro interpreta como estresse e libera cortisol. Então, reclamar não só faz você parecer pior, faz você se sentir pior. E sentir pior faz você reclamar mais. É uma espiral descendente. Pessoas amargas não parecem amargas por acaso. Elas literalmente esculpiram a amargura no próprio rosto. Os estoicos tinham uma prática chamada, na verdade, não tinha nome. Era simplesmente aceitar o que não pode ser mudado. Marco Aurélio escreveu: você sempre tem a opção de não ter opinião. Pensa nisso. Você sempre pode escolher não reclamar. Não é reprimir, é decidir onde colocar sua energia. Tá chovendo? Você pode reclamar e franzir a testa por 30 minutos. Ou pode aceitar, pegar o guarda-chuva e manter o rosto relaxado. Mesma situação. 2 reações. Uma envelhece você, outra não. Tem um exercício que eu fiz que mudou minha vida. Jejum de reclamações, 72 horas sem verbalizar uma única queixa. Não importa o que aconteça. Nos primeiros dias, eu mordi a língua umas 50 vezes e descobri algo chocante. Eu reclamava de coisas que nem importavam. O café estava morno, o Wi-Fi estava lento, alguém não respondeu minha mensagem rápido. Coisas minúsculas que eu transformava em dramas. E cada drama era uma contração facial, era energia desperdiçada, era envelhecimento desnecessário. Mas algo incrível aconteceu no 3º dia. Meu rosto relaxou. Parece loucura, mas quando eu parei de alimentar negatividade verbalmente, minha expressão facial mudou. Pessoas comentaram: você parece mais leve. Eu estava literalmente carregando menos tensão no rosto. E aqui está o segredo. Quando você não reclama externamente, você gradualmente para de reclamar internamente. Seu diálogo interno muda. E quando seu diálogo interno muda, sua fisiologia muda. Desafio prático número 3.
Próximas 72 horas, 0 reclamações verbais. Quando sentir vontade, respira fundo, aceita, segue em frente. Toda vez que você segurar uma reclamação, toca seu rosto. Sente a diferença na tensão. Comenta, dia 1, sem reclamações. Quando aceitar esse desafio, se até aqui você teve pelo menos um insight que mexeu com você, retribui com um like. É literalmente um clique que custa 0 e me mostra que esse tipo de conteúdo vale a pena. E olha, a gente ainda tem 7 coisas para explorar. E as próximas são ainda mais profundas. Então fica comigo. 4ª coisa, comer sem temperança. E olha, eu não vou te falar para fazer dieta. Vou te falar sobre o princípio estoico da moderação. Os estoicos não eram extremistas. Eles não pregavam ascetismo radical, mas pregavam algo poderoso, controle consciente. Sêneca dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. Aplicando a comida, o problema não é comer no piloto automático, sem intenção, sem controle. Deixa eu te explicar algo que mudou minha perspectiva sobre alimentação. Tudo que você come afeta sua inflamação interna. E inflamação, ela aparece primeiro no seu rosto. Quando você come excesso de açúcar, ele se liga ao colágeno da sua pele através de um processo chamado glicação. Isso literalmente enrijece seu colágeno, fazendo sua pele perder elasticidade. O resultado? Rugas prematuras e pele flácida. Sal em excesso retém água, causando inchaço facial. Comida processada está cheia de ômega 6, que promove inflamação. E álcool desidrata sua pele, dilata vasos sanguíneos causando vermelhidão e prejudica seu sono, criando um efeito cascata. Quando você come excesso de açúcar, sal, comida processada, isso aparece no seu rosto em 24 a 48 horas. Inchaço, pele opaca, inflamação. Você já reparou como depois de um final de semana comendo qualquer coisa seu rosto parece inchado? Não é impressão. Agora compara alguém que come com moderação, conscientemente, respeitando o próprio corpo. O rosto é diferente, mais definido, pele mais clara, energia diferente. Não é sobre ser perfeito, é sobre ter intenção. Os estoicos praticavam algo chamado de ceia de Epicuro. Uma vez por semana, eles comiam apenas pão e água, não como punição, mas como treino. Treino para entender que o prazer não vem da comida sofisticada, mas do controle que você tem sobre seus desejos. Você não precisa fazer isso, mas pode fazer algo similar, uma refeição por semana completamente simples, arroz, feijão, vegetais, sem temperos especiais, sem exageros, apenas nutrição funcional. Isso recalibra seu paladar, isso recalibra sua relação com comida. E quando você faz isso, as outras refeições se tornam naturalmente mais moderadas. Exercício prático número 4. Próxima semana, elimina uma coisa que você sabe que é excesso. Pode ser refrigerante doce todo dia, fast food, escolhe uma. Tira foto do seu rosto hoje, outra em 7 dias. A diferença no inchaço vai te surpreender. Comenta, uma semana, temperança quando começar. 5ª coisa, se comparar o tempo todo. Instagram, TikTok, YouTube. Você vê pessoas perfeitas e imediatamente sente aquele aperto. E o que acontece com seu rosto quando você sente inveja, inadequação, frustração? Você literalmente molda seu rosto com base em comparações que nem fazem sentido. Existe um viés cognitivo chamado comparação ascendente. Você compara sua vida real com os destaques editados da vida dos outros, e seu cérebro não consegue distinguir bem entre real e editado. Quando você vê alguém perfeito online, seu cérebro dispara os mesmos circuitos neurais que dispara quando você perde status social na vida real. Isso aumenta cortisol, diminui serotonina
e você literalmente se sente pior. E como seu rosto reage a se sentir pior? Testa franzida, olhar pesado, mandíbula tensa, boca curvada para baixo. Faça isso 30 vezes por dia enquanto rola o feed. E você está esculpindo infelicidade no próprio rosto. Epicteto ensinou algo revolucionário. Não são os eventos que perturbam as pessoas, são seus julgamentos sobre eles. Traduzindo, não é a foto da pessoa perfeita que te afeta. É o que você pensa sobre aquela foto. É a história que você conta. Eu nunca vou ser assim. Eu não sou suficiente. Mas esses julgamentos, você escolhe eles. Você pode escolher outros. Vou ser honesto. Eu passei anos me comparando. Via outros criadores, outras pessoas e pensava, eu nunca vou chegar lá. E sabe o que acontecia? Eu ficava tenso. Meu rosto estava constantemente contraído de frustração. Eu olhava no espelho e via alguém amargo, alguém derrotado. Mas eu não percebia que eu estava criando aquela expressão com meus próprios pensamentos. Teve um dia específico que mudou tudo. Eu estava scrollando o Instagram, vendo pessoas incríveis e senti aquele aperto no peito. Parei, botei o celular de lado e pensei, o que Marco Aurélio faria? E lembrei, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Cara, isso é libertador. Se a qualidade da minha vida depende dos meus pensamentos, então eu sou livre. Eu posso escolher não me comparar. Comecei a praticar algo radical. Toda vez que eu sentia inveja, eu transformava em curiosidade. Ao invés de pensar, por que eu não sou assim? Eu pensava, o que posso aprender dessa pessoa? Mudança sutil, impacto gigantesco. Quando eu parei de stalkear a vida dos outros e comecei a focar na minha jornada, algo mudou. Meu rosto relaxou. Parece estranho, mas é verdade. Eu estava carregando menos ressentimento facial. Exercício prático número 5. Hoje, escolhe uma pessoa que você sempre compara sua vida com ela. Pode ser celebridade, conhecido, qualquer um. Quando sentir vontade de ver o perfil dela, para, respira e pergunta, isso está sob meu controle? Se não está, redireciona. Abre seu caderno, escreve 3 coisas que você pode melhorar hoje. Comenta, foco em mim quando aceitar isso. 6ª coisa, você respira errado. Sério, para agora e presta atenção na sua respiração. Tá respirando pelo peito? Curto? Superficial? Pois é, você está em modo de estresse constante e seu corpo sabe disso. Deixa eu te explicar algo fascinante sobre seu sistema nervoso. Você tem 2 modos principais, simpático, luta ou fuga, e parasimpático, descanso e digestão. Quando você respira superficialmente pelo peito, você ativa o modo simpático. Seu corpo pensa que você está em perigo. E quando seu corpo pensa que está em perigo, ele redistribui recursos, menos sangue para a pele, você fica pálido, mais tensão muscular, seu rosto contrai, pupilas dilatadas, olhar tenso. E aqui está o truque. Você pode hackear esse sistema pela respiração. Respiração profunda pelo diafragma ativa o nervo vago, que liga seu cérebro ao resto do corpo. E isso literalmente desliga o modo estresse. Quando você respira superficialmente, você sinaliza para o seu cérebro, estou em perigo. E seu rosto responde, tensão na mandíbula, olhar tenso, testa franzida. Os estoicos não falavam de respiração diretamente, mas falavam de presença, de estar aqui, agora, completamente. E você não consegue estar presente respirando desse jeito. Respira fundo agora, pelo nariz. Enche o abdômen, não o peito. Segura 3 segundos, solta devagar. Sentiu a diferença? Seus ombros relaxaram, sua mandíbula soltou, seu rosto suavizou. Isso é poder. Você tem o poder de mudar seu estado, sua aparência, sua presença, só controlando sua respiração.
Marco Aurélio escrevia: confine-se ao momento presente. E a forma mais rápida de voltar ao presente: respiração consciente. Os samurais japoneses, que estudavam filosofias similares ao estoicismo, tinham um ditado: a respiração é a ponte entre corpo e mente. Quando você controla sua respiração, você controla ambos. Eu aprendi uma técnica chamada respiração quadrada, usada por forças especiais para controlar estresse em situações extremas. 4 segundos inspirando, 4 segundos segurando, 4 segundos expirando, 4 segundos segurando. Quando eu incorporei isso na minha rotina, em uma semana pessoas começaram a perguntar se eu tinha tirado férias. Meu rosto estava visivelmente mais relaxado. Exercício prático número 6. Todo dia, 3 vezes. Manhã, tarde, noite. Para tudo. 1 minuto de respiração profunda. 4 segundos inspirando. 4 segurando. 6 expirando. Faz isso por 7 dias. Teu rosto vai mudar. Comenta: respiro consciente. Se você vai fazer. 7ª coisa: tensão facial crônica. Para e checa. Sua mandíbula está relaxada? Sua testa? Seus olhos? A maioria das pessoas vive com tensão facial crônica. Isso cria rugas prematuras ao redor dos olhos, linhas na testa, papada por tensão no pescoço, expressão constantemente cansada. Deixa eu te mostrar algo sobre os músculos do seu rosto. Você tem mais de 40 músculos faciais, e a maioria deles está conectada diretamente à pele, sem osso no meio. Isso significa que cada contração muscular puxa sua pele. Quando você tensiona a testa, você tem 5 músculos trabalhando. Quando você aperta a mandíbula, você ativa o músculo masseter, um dos mais fortes do corpo. Quando você franze os olhos, você contrai o orbicular dos olhos. Faça isso inconscientemente por 8, 10, 12 horas por dia, durante anos, e você está literalmente esculpindo rugas. Não é envelhecimento natural, é envelhecimento auto-infligido. E tem algo ainda mais profundo: tensão facial crônica reduz circulação sanguínea. Menos circulação significa menos oxigênio e nutrientes chegando na pele. Resultado? Pele opaca, sem vida, envelhecida. Os estoicos praticavam algo que hoje chamamos de body scan, consciência corporal total. Sêneca escrevia para um amigo: quando você está ansioso, retorne ao corpo. O corpo não mente. Seu rosto está gritando tensão. Você só não está ouvindo. Exercício imediato. Faz isso agora comigo. Relaxa completamente sua mandíbula. Deixa ela cair. Levanta as sobrancelhas e depois deixa cair. Relaxa a testa. Fecha os olhos e relaxa ao redor deles. Relaxa a língua, pescoço, ombros. Sentiu? Você estava carregando tensão que nem percebia. Agora imagina carregar essa tensão 16 horas por dia, todo dia, durante anos. Seu rosto vai moldando isso. Vou te ensinar uma técnica que aprendi com fisioterapeutas faciais. Chama-se relaxamento progressivo facial. Você contrai cada grupo muscular do rosto intensamente por 5 segundos. Depois relaxa completamente por 10 segundos. Começa com a testa. Franze o máximo que conseguir. 5 segundos. Depois, solta tudo. Depois, olhos. Aperta forte. 5 segundos. Relaxa completamente. Depois, mandíbula. Aperta os dentes. 5 segundos. Deixa a boca cair relaxada. Isso ensina seu cérebro a reconhecer a diferença entre tensão e relaxamento. Com o tempo, você começa a perceber tensão antes dela se tornar crônica. Exercício prático número 7. 3 vezes por dia. Faz esse scan de 30 segundos. Relaxa mandíbula, testa, olhos, pescoço. Configura alarme se precisar. Em 2 semanas isso vira automático. Comenta, relaxa facial, se aceita. Vamos acelerar as últimas 3 porque elas estão conectadas. Coisa número 8. Hidratação inadequada.
Seu corpo é 70% água. Sua pele é literalmente a primeira coisa a desidratar quando você não bebe água suficiente. Aqui está algo que a indústria de cosméticos não quer que você saiba. Nenhum creme hidratante funciona se você está desidratado de dentro para fora. Você pode passar o produto mais caro do mundo, mas se suas células não têm água suficiente, sua pele vai parecer seca. Quando você está desidratado, seu corpo prioriza órgãos vitais. A pele, ela fica em último lugar. Resultado: pele opaca, olheiras acentuadas, lábios rachados, testa sem vida e tem mais. Desidratação aumenta cortisol, o hormônio do estresse, que, como já falamos, quebra colágeno. Então, não beber água suficiente não só resseca sua pele, mas também acelera o envelhecimento. Os estoicos viviam de acordo com a natureza. Água é necessidade básica, não é negociável. Sêneca tinha um ritual. Começava o dia com água fresca. Ele dizia que era um lembrete de que as coisas mais simples são as mais essenciais. 2 litros por dia, mínimo. Mas deixa eu te dar um protocolo. Manhã, 500 ml assim que acordar, antes de qualquer coisa. Isso reidrata você depois de 8 horas sem água e kickstarta seu metabolismo. Durante o dia, 1 copo a cada 2 horas. Configura alarme se precisar. Antes de dormir, 200 ml. Não mais que isso para não acordar de madrugada. E aqui está o truque. Se você esperar sentir sede, você já está desidratado. Sede é um sinal tardio. Beba antes de sentir necessidade. Em uma semana de hidratação adequada, você vai ver diferença na textura da pele, na definição do rosto, no brilho dos olhos. Comenta 2 litros por dia se vai fazer. Coisa número 9. Exposição solar sem proteção. Você envelhece. O sol acelera isso 10 vezes. A radiação ultravioleta do sol causa algo chamado fotoenvelhecimento. Isso é responsável por até 80% dos sinais visíveis de envelhecimento facial. 80%. Os raios UVA penetram profundamente na pele e destroem colágeno e elastina. Os raios UVB queimam a superfície e causam mutações no DNA das células da pele. Ambos causam manchas, rugas profundas, textura irregular, flacidez. E aqui está a parte assustadora. O dano é cumulativo e invisível no começo. Você pode estar destruindo sua pele agora e só ver os resultados daqui a 10 anos. Não precisa ser paranoico, mas protetor solar não é opcional, é manutenção. Sêneca dizia: temos 2 vidas, e a segunda começa quando percebemos que temos apenas uma. Cuida do templo enquanto ele ainda funciona. Prevenção sempre é mais fácil que correção. Os estoicos não eram reativos, eram proativos. Eles não esperavam problemas acontecerem para então resolver. Eles se preparavam. Marco Aurélio praticava algo chamado premeditatio malorum, visualização de adversidades futuras. Não para ser pessimista, mas para estar preparado. Aplique isso à sua pele. Visualize como você quer estar daqui a 20 anos. Então faça hoje o que te leva até lá, protetor solar, todo dia, mesmo nublado, mesmo dentro de casa, se você fica perto de janelas. FPS mínimo 30, reaplicar a cada 4 horas se você está exposto ao sol. E se você vai ficar muito tempo exposto. Chapéu, óculos de sol, sombra quando possível. Comenta protetor diário, se aceita. Coisa número 10. Falta de propósito visível. E essa é a mais profunda. Pessoas sem propósito parecem sem propósito. Olhar vazio. Postura sem direção, expressão apática. Deixa eu te contar algo que mudou completamente minha perspectiva. Durante anos, eu acordava sem saber por quê. Ia no piloto automático. Fazia as coisas porque tinha que fazer, não porque queria. E sabe como isso aparecia? No meu olhar, não tinha vida, não tinha fogo.
Era como se as luzes estivessem acesas, mas ninguém estava em casa, até que eu mergulhei profundamente nos estoicos e descobri algo revolucionário. Os estoicos acreditavam que viver com virtude, com intenção, com um porquê claro, isso irradia. Marco Aurélio acordava todo dia e perguntava: para que eu existo? Mas não era uma pergunta depressiva. Era uma pergunta orientadora, uma bússola moral. Ele respondia: para fazer o bem, para servir, para ser útil ao mundo. E quando você tem essa clareza, algo muda na forma como você se move pelo mundo. Quando você vive com propósito, isso aparece na forma como você se move, como você olha para as pessoas, como você ocupa espaço. Seu olhar fica mais presente, porque você sabe por que está aqui. Sua postura fica mais ereta, porque você tem algo pelo que vale a pena se levantar. Sua expressão fica mais viva, porque você está genuinamente engajado com a vida. Não é sobre ser modelo ou celebridade, é sobre ser presente, intencional, vivo. Pensa em pessoas que você admira, aquelas que têm presença magnética. O que elas têm em comum? Propósito. Você pode ver nos olhos delas que elas sabem por que estão aqui. Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, escreveu algo poderoso. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E ele observou que nos campos, aqueles que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que tinham um propósito claro. E esse propósito aparecia na postura, no olhar, na vontade de viver. Exercício final. Toda manhã, antes de pegar o celular, pergunta: para que eu existo hoje? Uma resposta. Pode ser: para ser melhor que ontem, para ajudar alguém, para aprender, para criar algo, para ser gentil. Quando você tem resposta, você tem direção. E isso muda tudo. Escreve num papel e cola no espelho. Todos os dias, antes de sair de casa, olha para você mesmo e lembra: hoje eu existo para sua resposta. Em 30 dias, você não vai reconhecer a pessoa no espelho, não porque mudou fisicamente, mas porque está vivo de um jeito diferente. 10 coisas, todas silenciosas, todas sob seu controle. Olha, no fim das contas, o estoicismo não é sobre virar uma pessoa fria e perfeita. É sobre ser humano da forma mais poderosa possível. É sobre focar no que depende de você e soltar o que não depende. Sua genética não depende de você, sua idade não depende de você, mas sua postura depende. Seu sono depende, suas reações depende, sua disciplina depende. E quando você domina o que depende de você, algo mágico acontece. Você para de ser vítima. Você vira protagonista. Seu rosto muda, não porque você fez cirurgia ou comprou creme caro, mas porque você está vivo de um jeito diferente. E aqui está a verdade que ninguém te conta. As pessoas não vão notar que você bebeu mais água ou dormiu melhor. Elas vão dizer: tem algo diferente em você. Você parece bem, você parece confiante, você parece presente. E elas estão certas, porque cada uma dessas 10 práticas não muda apenas sua aparência. Muda quem você é, muda como você habita seu corpo, muda como você mostra para o mundo. Daqui a 1 ano, você quer estar no mesmo lugar, com a mesma postura curvada, o mesmo rosto tenso, as mesmas desculpas? Ou você quer olhar no espelho e ver alguém diferente? Alguém que decidiu que vale a pena cuidar do templo? A escolha é sua, sempre foi. Mas aqui está o que eu quero que você faça agora. Não tenta mudar tudo de uma vez. Escolhe apenas uma dessas 10 coisas, aquela que mais ressoou com você. Comete-se a ela por 7 dias, só 7 dias. E depois desses 7 dias, adiciona mais uma. Depois, mais uma. Em 10 semanas, você terá transformado completamente como você se relaciona com seu corpo, sua mente,
sua aparência. Os estoicos chamavam isso de progresso gradual. Sêneca escreveu: não é porque não chegamos que não devemos partir. Você não precisa ser perfeito amanhã. Você só precisa ser um pouco melhor que hoje. Se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu cada minuto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago vídeos novos sobre filosofia estoica aplicada à vida real. Por que essa sabedoria de 2000 anos? Ela é mais relevante hoje do que nunca. E se você quer continuar agora, clica em um dos vídeos que vão aparecer na tela final. Agora, última coisa. Comenta aqui embaixo qual dessas 10 coisas te impactou mais. Quero saber qual você vai atacar primeiro. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo, porque neste exato momento existem pelo menos 10 coisas na sua vida que estão sugando sua energia, destruindo sua paz e impedindo você de evoluir. E você carrega elas todos os dias como se fossem obrigatórias. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não precisa de mais disciplina, mais produtividade ou mais resoluções de ano novo. Você precisa eliminar, subtrair, cortar o que não serve. E os estoicos descobriram isso há 2000 anos. Eles entenderam que liberdade não vem de adicionar coisas à sua vida, vem de remover o que te prende. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que você precisa eliminar antes de 2026. Em silêncio, sem anunciar, sem drama. Mas faz o seguinte, para o vídeo agora e deixa o like, porque se 100 pessoas deixarem like nos primeiros 30 segundos, o algoritmo vai empurrar isso para muito mais gente que precisa ouvir. Então clica aí. Valeu! Agora vamos ao que interessa. Olha só, você acorda e já sente aquele peso no peito. Sabe quando parece que tem um tijolo em cima de você antes mesmo de começar o dia? Não é depressão, não é preguiça, é sobrecarga. Você está carregando coisas que não são suas. Preocupações que não dependem de você, opiniões de pessoas que nem ligam para você de verdade. Identidades que você já superou, mas ainda performa porque acha que precisa. E a cada dia que passa, você adiciona mais peso, mais compromissos que não quer, mais relacionamentos vazios, mais conteúdo tóxico nas redes sociais, mais expectativas externas que você tenta atender. Até que um dia você olha para o espelho e não reconhece mais quem você é. Quantas vezes você silenciou sua opinião real com medo de julgamento? Pensa comigo, quando foi a última vez que você fez algo só porque você queria, sem se preocupar com o que os outros iam pensar? Pois é, Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo, imperador de Roma. Controlava exércitos, governava nações, decidia o destino de milhões. Mas sabe o que ele escrevia no diário dele todos os dias? Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. O cara que tinha poder sobre o mundo inteiro estava lembrando a si mesmo. O único território onde você é rei absoluto é sua própria cabeça. E você? Você está dando esse poder para quem? Para a pessoa que te deixou no vácuo? Para o chefe que nem lembra do seu nome? Para o crush que não te quer? Para as 50 pessoas que visualizaram seu story e não responderam? Você está vivendo sua vida ou a versão que os outros esperam de você? Vamos começar pela raiz de tudo. Coisa número 1. A necessidade de aprovação externa. Você pega o celular e em 5 minutos já conferiu. Quantos likes teve? Quem visualizou? Quem comentou? Aquela pessoa específica viu? E se não teve a validação que esperava, seu dia já começa pior. Isso não é culpa sua. Você foi programado para isso. As redes sociais literalmente funcionam como slot machines de cassino. Você posta algo e fica esperando a recompensa. O like, o comentário, o compartilhamento. Dopamina. Vício. Mas aqui está o problema. Você colocou sua paz interior nas mãos de pessoas que estão ocupadas com a própria vida delas.
Deixa eu te contar uma parada pessoal. Eu costumava ser escravo disso. E quando eu digo escravo, eu digo literalmente. Antes de postar qualquer coisa, eu passava 20 minutos pensando: e se as pessoas acharem isso estúpido? E se ninguém curtir? E se alguém fizer um comentário negativo? Eu mudava de roupa 5 vezes antes de sair, porque ficava imaginando o que as pessoas iam pensar. Não falava o que realmente pensava em reuniões, porque tinha medo de julgamento. E sabe o pior? Essas pessoas que eu tanto me preocupava, a maioria nem ligava. Estavam ocupadas se preocupando com o que eu achava delas. Foi quando li Epicteto. Se você busca agradar aos outros, você necessariamente perderá sua própria base. Clicou. Todas aquelas horas gastas preocupado com opinião alheia eram horas que eu poderia ter usado construindo algo real. Então, aqui vai o primeiro desafio prático. Durante os próximos 7 dias, desativa as notificações de todas as redes sociais. Todas, não desinstala o app. Só tira as notificações e toda vez que você sentir vontade de checar e vai sentir, pausa e pergunta: eu estou buscando validação ou conexão real? Se for validação, respira fundo e faz outra coisa. Qualquer coisa. Pode parecer simples, mas essa prática sozinha vai te mostrar quantas vezes por dia você busca a aprovação externa sem nem perceber. Comenta aqui dia 1 quando você começar. Quero ver quantos de vocês têm coragem de fazer isso. Agora vem a parte que vai mexer com você. Coisa número 2, relacionamentos unilaterais. Você tem aquele amigo que você sempre puxa a conversa, que você sempre marca, que você sempre pergunta como tá? E quando você tenta falar dos seus problemas, ele desvia o assunto em 2 minutos? Ou pior, você tem aquela pessoa que só aparece quando precisa de algo. Esses não são relacionamentos, são vampiros de energia e você permite, porque você acha que ser bom amigo é estar sempre disponível, é dar sem receber, é entender que as pessoas estão ocupadas. Mas olha o que Sêneca disse: se você quer ser amado, seja amável, mas não permita que façam de você capacho. A reciprocidade não é egoísmo, é respeito mútuo. E quando você continua investindo em quem não investe em você, você está mandando uma mensagem clara para si mesmo: meu tempo e energia não têm valor. Eu tive uma amizade de 8 anos. 8 anos. Sempre fui eu ligando. Sempre eu que lembrava dos aniversários. Sempre eu que perguntava como estava. E sabe quando eu percebi? Quando eu decidi parar de puxar conversa só para ver o que acontecia. 3 meses de silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. E quando finalmente me chamou para pedir um favor, doeu muito. Mas sabe o que doeu mais? Perceber que eu desperdicei 8 anos investindo em quem nunca investiu em mim. Então aqui vai a verdade dura. Você precisa eliminar em silêncio essas relações vazias. Não precisa briga, não precisa textão, não precisa explicação. Só afasta, devagar, silenciosamente. Para de puxar conversa, para de estar sempre disponível. Para de ser a cola que segura relacionamento que deveria ser natural. E observa, quem realmente se importa vai notar e vai atrás. Quem não se importa, bom, você acabou de descobrir a verdade. Desafio prático. Liste agora, mentalmente, 3 pessoas na sua vida que você sempre procura, mas nunca te procuram. Durante os próximos 30 dias, para completamente de iniciar contato com essas pessoas. 0 mensagens, 0 ligações, 0 iniciativa. E vê o que acontece. Comenta aqui observando se você vai fazer esse desafio. E olha, se você chegou até aqui e o vídeo está fazendo sentido, retribui com um like. É literalmente um clique que custa 0 e me ajuda muito a continuar criando conteúdo assim para você. Coisa número 3, identidades ultrapassadas. Essa é profunda. Presta atenção.
Você tem uma versão de si mesmo que você performa todos os dias, como um personagem que você criou e agora está preso interpretando. O funcionário obediente que nunca questiona, o amigo engraçado que esconde a tristeza, o filho perfeito que sufoca os próprios sonhos. A pessoa forte que não pode demonstrar fraqueza. Mas quem você era não é mais quem você é, e você sente isso. Aquela sensação de estar atuando o tempo todo, de não poder ser você mesmo completamente em nenhum lugar. Marco Aurélio escrevia: nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Você não é seu cargo, não é sua formação, não é o que as pessoas esperam de você. Você é quem você escolhe ser quando ninguém está olhando. Mas aqui está o problema. Você construiu toda uma vida em volta dessa identidade falsa. Sua carreira, seus relacionamentos, suas escolhas, tudo baseado em quem você achava que deveria ser, não em quem você realmente é. E agora você tem medo. Medo de decepcionar, medo de perder, medo de começar do zero. Então você continua vivendo uma mentira confortável, em vez de enfrentar uma verdade desconfortável. Deixa eu te contar algo que mudou tudo para mim. Eu passei 5 anos construindo uma carreira numa área que eu odiava. 5 anos. Por quê? Porque era o que fazia sentido. Era o que as pessoas esperavam. Era seguro. Mas todo domingo à noite eu sentia aquele aperto no peito pensando na segunda-feira. E eu me convencia. É normal, todo mundo se sente assim. É parte de ser adulto. Até que um dia, no meio de uma reunião importante, eu tive uma epifania. Eu tô desperdiçando minha única vida sendo alguém que eu não sou. Não foi fácil. Teve gente que não entendeu, teve gente que se afastou, teve gente que me chamou de louco, mas pela primeira vez em anos eu consegui respirar. E você? Que identidade morta você está carregando? Aqui vai o exercício que mudou minha vida. Pega um papel, sério, pega agora, e escreve: eu costumava ser, mas agora eu sou. Exemplos: eu costumava ser o comediante que escondia dor. Agora eu sou alguém que honra seus sentimentos. Eu costumava ser a pessoa que dizia sim para tudo. Agora eu sou alguém que respeita seus limites. Eu costumava ser quem meus pais queriam. Agora eu sou quem eu escolhi ser. Você não precisa anunciar isso para o mundo. É uma declaração interna. Uma permissão que você dá para si mesmo de evoluir. Desafio: nos próximos 7 dias, identifique um momento onde você está performando uma identidade que não é mais você. Pode ser no trabalho, em família, com amigos. E naquele momento, escolhe ser autêntico, mesmo que desconfortável, mesmo que assuste. Comenta evoluindo se você vai tentar. Coisa número 4, consumo de conteúdo tóxico. Você acorda, pega o celular e em 15 minutos já viu 10 notícias ruins, se comparou com 20 pessoas no Instagram, leu 5 comentários tóxicos, consumiu 30 opiniões que não pediu e ainda nem escovou os dentes. Você está envenenando sua mente voluntariamente e nem percebe, porque está se informando. Está conectado, está atualizado, mas olha a verdade, você não está se informando, está se desestabilizando. Tem um nome para isso: doom scrolling, consumo compulsivo de conteúdo negativo que te deixa pior, mas você não consegue parar. É como arrancar uma casquinha, dói, mas você continua arrancando. Sêneca disse algo há 2000 anos que explica perfeitamente isso. O homem que sofre antes que seja necessário sofre mais do que o necessário. Você está sofrendo por coisas que nem aconteceram ainda, por problemas que não são seus, por dramas de pessoas que você nunca vai conhecer. E isso tem um custo. Cada minuto que você gasta consumindo conteúdo tóxico é 1 minuto que você poderia usar lendo algo que te ensina, criando algo significativo, conversando com quem você ama, simplesmente existindo em paz. Mas você escolhe o veneno. E eu sei por quê. Porque é mais fácil se distrair do que enfrentar. É mais fácil ficar indignado com política do que resolver seus próprios problemas.
É mais fácil invejar a vida dos outros do que construir a sua. É mais fácil consumir do que criar. Então, aqui vai o corte mais radical. Durante 14 dias, apenas 2 semanas, você vai fazer uma limpeza digital completa. Regra 1. 0 notícias. Nenhuma. Se algo realmente importante acontecer, alguém vai te contar. Regra 2. Limite de 20 minutos por dia nas redes sociais. Total. Coloca timer. Regra 3. Segue apenas pessoas que te inspiram, te ensinam ou te fazem feliz. Deixa de seguir todo o resto, sem dó. Regra 4. Toda vez que for consumir algo, pergunta: isso me torna melhor ou pior? E olha, nos primeiros 3 dias você vai sentir ansiedade de estar perdendo algo. Vai sentir ansiedade. Vai sentir vontade de checar. É abstinência. Mas no dia 7, algo muda. Você percebe que está mais leve, mais focado, mais presente. No dia 14, você não vai querer voltar para o jeito antigo. Comenta a limpeza se você vai fazer esse desafio. E olha, se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve agora. Toda semana eu trago um vídeo sobre como aplicar filosofia estoica na vida real. Sem enrolação, sem clichê, só verdade útil. Coisa número 5. A ilusão de controle total. Essa é a raiz da maior parte do seu sofrimento. Você acha que deveria controlar tudo. E quando não consegue, que é 90% do tempo, você entra em parafuso. Você quer controlar o que os outros pensam de você. Como as situações vão se desenrolar, se vai dar certo ou errado, o timing das coisas, as decisões dos outros, o clima, o trânsito, literalmente tudo. E quando algo foge do seu controle, você sente ansiedade, frustração, raiva. Mas aqui está a verdade libertadora. Você só controla 3 coisas. 3. Seus pensamentos, suas ações, suas reações. Todo o resto está fora do seu controle e sempre esteve. Epicteto, que foi escravo antes de ser filósofo, disse algo que muda tudo. Há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Depende de nós, nossa opinião, nosso impulso, nosso desejo, nossa aversão. Em suma, tudo que é ação nossa não depende de nós. Nosso corpo, nossa propriedade, nossa reputação, nossas funções. Em suma, tudo que não é ação nossa. Traduzindo, pare de gastar energia tentando controlar o incontrolável. Imagina uma metáfora. Você é um arqueiro. Você controla sua postura, sua mira, a força do arco. Isso depende de você. Você não controla o vento, a temperatura, ou se a flecha vai acertar o alvo. Se você ficar obcecado com o que não controla, vai errar. Se focar apenas no que controla, sua preparação, sua técnica, seu esforço, suas chances de acerto multiplicam. Eu desperdicei anos da minha vida tentando controlar coisas impossíveis, tentando fazer alguém me amar. Não dá. Tentando fazer um projeto dar certo através de pura vontade. Não funciona assim. Tentando evitar que coisas ruins acontecessem. Impossível. E cada vez que algo fugia do meu controle, eu me sentia fracassado, ansioso, desesperado. Até que entendi, eu não falhei. Eu só estava tentando controlar o que nunca foi para ser controlado. Quando você solta o que não depende de você, algo mágico acontece. Você fica mais leve, mais focado, mais efetivo. Porque toda aquela energia que você desperdiçava tentando controlar o impossível, agora vai para onde importa, suas ações. Exercício prático imediato. Pega um papel, desenha 2 círculos. Círculo 1, o que eu controlo. Círculo 2, o que eu não controlo. Agora lista tudo que está te preocupando agora. Cada item vai para um dos círculos. Exemplo, controlo, meu esforço no trabalho.
como trato as pessoas, meu horário de dormir, não controlo se vou ser promovido, se vão gostar de mim, o tempo, a economia. Olha para o círculo 2 e diz em voz alta: isso não depende de mim. Eu solto, respira fundo. Agora olha para o círculo 1 e pergunta: o que eu posso fazer hoje sobre essas coisas? E faz só isso. Desafio. Durante 7 dias, toda vez que sentir ansiedade, pergunta: isso está sob meu controle? Se sim, age. Se não, solta. Comenta solto se você vai aplicar isso. Olha, eu mostrei 5 das 10 coisas que você precisa eliminar, mas as outras 5 vou deixar para você descobrir, porque a verdade é, você já sabe quais são. No fundo, você sempre soube. Aquele hábito que te sabota, aquela desculpa que você repete, aquele medo que te paralisa, aquela mágoa que você não solta, aquele padrão que você repete. Você sabe. A diferença agora é que você tem que agir. Porque 2026 está chegando e você pode entrar nele carregando o mesmo peso, as mesmas prisões, os mesmos vampiros de energia, ou pode entrar livre, leve, focado, imune ao caos externo. E sabe o melhor? Você vai fazer isso em silêncio, sem textão no Instagram, sem anúncio dramático, sem precisar da validação de ninguém. Você vai simplesmente soltar. E ninguém vai notar, exceto você. Você vai respirar mais fundo, dormir melhor, sentir paz onde antes sentia caos. E as pessoas vão perguntar: o que mudou em você? E você vai sorrir e dizer: nada, porque a maior transformação é invisível. Então aqui vai o desafio final. Escolhe uma das 5 coisas que eu te mostrei. Só uma. Aprovação externa, relacionamentos unilaterais, identidades mortas, conteúdo tóxico, ilusão de controle. E nos próximos 7 dias, você elimina isso da sua vida, sem avisar ninguém, em silêncio total. E volta aqui no final da semana para contar o resultado. Comenta qual você escolheu, só o número 1, 2, 3, 4 ou 5. Vamos criar uma comunidade de pessoas que realmente agem, não só assistem. E olha, se esse vídeo agregou algo para você, se você sente que valeu seu tempo, deixa um like agora e se inscreve no canal. Lembra, os estoicos nos ensinaram que não controlamos quanto tempo vivemos, mas controlamos completamente como vivemos.